sentar, irmãos? Para o nosso momento de contrição, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 11. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 11. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu leio os versículos pares e os irmãos juntos leem os versículos ímpares. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Exato. Aqui é a ordenança de Deus para o povo de Israel, mas ele é uma tipologia do que acontece com a gente quando a eleição de Deus encontra a nossa vida. Primeiro, é falado que Deus que escolheu o povo de Israel do mesmo jeito que Ele nos escolhe. Ou seja, não é por nada que a gente fez, ou por nada que a gente poderia fazer, ou por algum bem que foi encontrado em nós. A escolha de Deus é simplesmente a sua boa vontade. E é nisso que Ele se baseia para escolher tanto o povo de Israel quanto a sua igreja hoje. Então, Ele tira Israel da casa da servidão, Ele tira Israel do Egito. E isso tem uma tipologia que é a fuga do pecado. A fuga do Egito é a fuga do pecado. E é Deus justamente que tira o povo de Israel do Egito, e é Deus que nos tira da vida de pecado. E Ele é fiel não ao seu povo, porque o seu povo não tem nada de bom que possa... Ele fala aqui porque o povo não era a maior das nações e nem a mais poderosa. Mas simplesmente Ele foi fiel à aliança que Ele tinha feito com os patriarcas. E por isso que Ele
no tempo ele libertou o povo de Israel. E do mesmo modo nós. Não é por nada que a gente fez, e a eleição que ele traz diante de nós, a eleição que ele coloca sobre nós para sermos seus filhos, é justamente com base na sua boa vontade, nos seus decretos eternos. Então, ele derrama a misericórdia sobre o seu povo, que responde a ele obedecendo aos mandamentos. E, ao mesmo tempo, o contrário é verdade. Ele faz perecer aqueles que odeiam a Deus e odeiam os seus mandamentos. Então, essa é a grande diferença prática entre quem é povo de Deus e quem não é. O povo de Deus, ele obedece os mandamentos. E aquele povo que odeia a Deus, ele não obedece os mandamentos. Só que tem um problema. Mesmo a gente sendo povo de Deus e a gente sendo alcançado pelo Evangelho, a gente ainda peca durante a nossa vida. E aí, a gente caiu, quer dizer que porque a gente pecou, a gente foi para o grupo dos que odeiam a Deus? Não exatamente. Porque a marca do povo de Deus também é o arrependimento diante do pecado quando é cometido. Que Deus, através do Espírito Santo no nosso coração, nos convence do nosso pecado e da nossa pequenez e da nossa miséria diante de Deus e nos leva a Ele em perdão aos nossos pecados. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos ter alguns minutos de oração silenciosa para a gente confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E depois eu vou pedir para o irmão Emerson orar para a gente pedindo perdão a Deus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar a Deus, agradecendo por esse perdão tão grande diante dos nossos pecados. Desfocada, eu vejo
se andares fiel após mim, verás o poder e minha graça te bastará. E nesse andar, Senhor, entendo que essa graça custou um alto preço, que é muito para mim. Assim, em vez de obras vazias de valor, eu simplesmente aprendo a te obedecer. E quanto mais, quantas vezes me erguerás, e quanto mais te esquecerei. E a cada vez que eu falhar com tua glória, será que perdão eu terei? E respondes: te amo, filho. E se andares fiel após mim, verás o poder e minha graça te bastará. Amém. Pode sentar. Vou chamar o irmão Geilson agora para fazer o relatório do momento missionário deste mês. Graça e paz, irmãos. Hoje, primeiro momento missionário do ano, nós vamos estar compartilhando sobre a nossa nova missionária que a igreja assumiu, e nós vamos estar mostrando um vídeo dela. Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos. Queridos, eu venho agradecer demais o apoio da Igreja Presbiteriana de Santa Maria, o pastor de vocês, gente que a gente já conhece há muitos anos, a visão missionária do conselho e a cada irmão. Queridos, Deus tem nos abençoado nesse momento de redirecionamento do ministério. E agora, então, amanhã, estou me mudando para Catanduva para assumir a capelania em 5 OPMs, em 5 quartéis da Polícia Militar. Polícia Militar propriamente dita, Polícia Ambiental, Rodoviária, Corpo de Bombeiros também. Eu suplico, queridos, que vocês orem para que Deus nos dê graça, para que Ele seja glorificado antes de todas as coisas. E que uma palavra de fé, vida e esperança ao policial militar seja levada. Que Deus nos console, que Deus nos sustente, que Deus nos converta e que Deus faça com que eles conheçam de fato aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que é Senhor dos exércitos, aquele que tem nos amado e nos amará para sempre, pelos séculos dos séculos. Lembre de orar pela capelania militar. E se você deseja mais informações do nosso ministério, se você deseja se inteirar sobre tudo, entre em contato com o pastor. E ele vai passar o nosso contato de maneira muito alegre. Nós vamos repassar a você as notícias e os pedidos de oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fica tranquilo. É certo que o Senhor nos guarda, é certo que Ele continuará conosco nesse próximo ano, nos conduzindo com sua mão direita de poder e de misericórdia. Um abraço fraterno para vocês, que Ele mesmo os abençoe com toda a graça que Ele tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Essa é a nossa irmã missionária, Mariana Duarte. Está lá assumindo lá em Catanduva, a cidade, a capelania em São Paulo. E ela está trabalhando junto com os PMs de Cristo, é um grupo lá de militares cristãos. E eles têm livre acesso para pregar o evangelho ali entre os policiais e os militares. E entre as atividades que ela faz diariamente, ela trabalha integral como capelã, e ela faz devocionais todos os dias lá com os policiais, sempre nas trocas de turnos, 2 vezes por dia, às 6h30 da manhã e às 18h30. Ela faz visitas hospitalares quando os policiais adoecem, também as suas famílias. Ela também faz cerimônias fúnebres e faz
aconselhamento bíblico, tem permissão de se fazer aconselhamento bíblico ali entre os policiais, e é um trabalho muito necessário e que precisa muito das nossas orações. Os PMs de Jesus, esse grupo surgiu eles se basearam na história de Neemias, quando Neemias reconstruiu os muros, e assim como Neemias reconstruiu os muros para trazer a proteção à cidade, eles entendem que o policial tem essa função de trazer proteção à cidade, e nós precisamos reconstruir essa visão, reconstruir os policiais através do Evangelho, através da pregação de Jesus e dos valores cristãos. Então, a nossa irmã, ela vai estar de forma integral fazendo esse trabalho, tanto levando o Evangelho, como fazendo visitas, como trabalhando dentro do campo diariamente. Ela chama de uma missão transcultural, atuando ali entre os militares policiais. Então, vamos estar orando por elas. Também vamos estar lembrando de orar por nossos demais missionários da igreja. No boletim tem o nome de todos os nossos missionários. Vamos sempre estar colocando eles em nossas orações. Vamos estar orando agora. Senhor amado Deus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, juntos como irmãos. E queremos hoje, com muita alegria, Senhor, colocar diante do Senhor a nossa irmã missionária Mariana, uma nova missionária adotada por essa igreja. Eu louvo ao Senhor pela visão missionária dessa igreja, sempre adotando novos missionários, intercedendo por missionários, sustentando o trabalho missionário, porque nós queremos dar seguimento ao ID, queremos cumprir, Senhor, o nosso chamado, queremos apoiar, queremos estar na linha de frente no Teu reino, atuando no Teu reino. E que o Senhor esteja abençoando essa irmã, a Mariana, que o Senhor esteja fortalecendo em meio às dificuldades do ministério. Ali ela está lidando com situações difíceis, com pessoas que estão com o seu emocional delicado, pessoas que estão amarguradas, pessoas em diversas situações, pessoas que enfrentam perigos diariamente e precisam de mensagem de fortalecimento, mensagem de paz, mensagem de consolo. E o Senhor levantou alguém, uma voz profética ali naquele lugar para estar levando o Teu nome, para estar levando a Tua mensagem, e que o Senhor possa abençoar e fortalecer ricamente a nossa irmã. Que o Senhor também abençoe os demais missionários da nossa igreja, o Ademir, a Lucilene, o Mimica, o Henrique Machado, o projeto, a Associação Orquestrando Arte. Que o Senhor abençoe cada um dos projetos que nós oramos aqui, todas as semanas, e que nós intercedemos sempre junto a Ti, Deus. Muito obrigado por esse momento, que o nosso coração deliberadamente contribua para missões, e que nós também possamos, aonde estivermos, sejamos Tuas testemunhas, Deus. Levemos o nome de Cristo e assim o Evangelho alcance a todas as nações. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, louvar a Deus. Quem te trouxe os seus dízimos e as suas ofertas pode trazer ao gasofilácio, e também tem um envelopinho na frente do banco aí, que é especial para a oferta missionária, para os nossos missionários. Então, se quiser dar alguma oferta especial, coloca no envelope e pode colocar aqui no gasofilácio. De
Pode sentar. Agora para o momento de edificação. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. Segunda Tessalonicenses 3, 1 a 5. Orando pela missão da igreja. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de termos a Tua palavra diante de nós, de podermos meditar sobre ela, Pai, e de ter o Teu Espírito Santo que nos ajuda a entendê-la e a confrontar o nosso coração. Ilumina a nossa mente agora, ilumina o nosso coração, para que a gente possa ter a completa noção do que Tu queres falar para nós através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então aqui a gente está chegando no fim da nossa caminhada por Tessalonicenses. A gente já passou pela primeira carta, agora estamos terminando a segunda carta, no capítulo 3. Mas uma coisa interessante aqui é que normalmente as cartas de Paulo elas têm uma estrutura engessada que ela pode variar um pouco, mas ela é mais ou menos uma saudação que ele faz aos irmãos, um desenvolvimento teológico sobre algum assunto. No final ele faz algumas aplicações sobre a vida da igreja e algumas nuances mais específicas de cada comunidade, alguns conselhos mais específicos. E no final ele faz a saudação final. Antes ele faz o pedido de oração e a oração que ele faz pela igreja, o pedido que a igreja faça por ele. E no final ele faz a saudação. Mas aqui é um pouquinho diferente. Ele coloca o pedido de oração um pouquinho antes do final, final mesmo da carta. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo grudar esse pedido de oração com o que foi visto antes. Principalmente com o que a gente viu semana passada e na semana anterior. Os assuntos principais que ele está querendo linkar é com a apostasia final e com o homem da iniquidade e o espírito da iniquidade que já está atuando. E também com os falsos ensinos, que também se desenvolvem no mesmo texto. E também, aí mais especificamente no final do capítulo 2, a eleição e as consequências da eleição na vida das pessoas, que é o chamado eficaz, a santificação e a perseverança dos santos. Então, é bom a gente entender porque esse início do capítulo está completamente ligado com o anterior para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui. Então ele começa começa o capítulo com finalmente. Esse finalmente pode ser traduzido também como portanto. Mais uma vez, ligando a matéria, digamos, trazendo um assunto mais prático com relação ao desenvolvimento teológico anterior que ele estava fazendo no capítulo. Ele começa pedindo oração pelos irmãos. Oração por quem? Por nós. Nós aqui, Paulo, seguidamente nas cartas, ele usa o plural para falar dele mesmo. Mas aqui, se a gente for ver no início da carta, tem outras pessoas escrevendo junto com ele. E além disso, ele também aqui aponta para os outros missionários. A gente vai ver isso conforme for se desenvolvendo, né? Então, é importante a gente entender o valor que Paulo dá para a intercessão dos crentes. Mesmo sendo o maior teólogo do mundo, digamos assim, o maior evangelista do mundo, o cara que mais espalhou o evangelho, ele ainda não perde o senso de dependência de Deus, porque ele pede para os irmãos orarem por ele. Ele acreditava que, através da oração, Deus responde a oração do seu povo e ele intervém na história. Ele atende às súplicas do seu povo, se for da sua vontade, claro. Então, Deus ele não decreta apenas a eleição do povo, como foi visto no capítulo anterior. Ele decreta também os meios como a eleição vai se desenvolver no espaço e no tempo. Ou seja, para algum eleito receber a Cristo, ele precisa ouvir da palavra. Então, o meio da pregação do evangelho também é decretado por Deus. Não é tipo assim, Deus, eu elegi fulano e aí se vire para a palavra de Deus encontrar ele. Não, Deus decretou a eleição que ele vai ser salvo e também decretou os caminhos de como a eleição vai chegar. E isso inclui a oração também. A oração do povo de Deus também é uma ferramenta que Deus usa para o evangelho alcançar os perdidos. Então ele
coloca dois pontos pelo que ele pede para o povo orar. Primeiro, para que a palavra do Senhor se propague, e aí, consequentemente, que ela seja glorificada, e também para que eles sejam livres dos homens maus e perversos. Então, vamos mergulhar um pouquinho em cada um desses assuntos. Primeiro, ele pede para que a palavra do Senhor se propague. Interessante que Paulo ele não pede oração por ele mesmo, né? Ele não pede oração por prosperidade, ele não pede oração por cura. Ele podia muito bem pedir, orem por mim para que meu espinho na carne seja solucionado. Ele não pede isso. A importância que ele dá, primeira de oração, é justamente que o evangelho se propague. A palavra do Senhor aqui é quase como se Paulo pegasse e transformasse numa entidade separada. É claro que a palavra do Senhor é do Senhor, ele é o dono da palavra, mas aqui ele quase cria uma entidade como se fosse uma pessoa diferente, que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Então, se a gente for ver várias partes do Novo Testamento, inclusive do Antigo Testamento, trata essa palavra de Deus quase como se fosse uma entidade separada. E ele pede que a palavra do Senhor se propague. Esse se propague é literalmente que a palavra corra, que ela corra mesmo, de correr. Esse quadro que Paulo usa aqui, ele pode ter duas origens, ou as duas juntas também, uma não é excludente da outra. Aquela que se encontra em Salmos 147:15, que diz que ele envia suas ordens à terra e a palavra do Senhor corre velozmente. Então, ele pede que a palavra do Senhor corra, e lá em Salmos também que a palavra do Senhor corra velozmente. E também uma segunda figura que Paulo usa muitas vezes no Novo Testamento é a figura dos corredores em estádios, que eles faziam as competições de corrida. E aí também é uma comparação, que a palavra do Senhor corra, assim como os corredores corram, que ela se espalhe rapidamente e de forma gloriosa. A gente vai ver também a questão de ela ser glorificada, né? Então, num contexto mais estreito... Só um pouquinho. Isso. Num contexto mais estreito, Paulo está pedindo oração pela pregação de onde ele estava. Ele estava em Corinto e logo, avançando um pouco, ele vai enfrentar grandes problemas em Corinto. A gente vê lá em Atos 18, eu acho, se eu não me engano é isso, que Paulo vai mostrar que ele quase foi morto na cidade e ele tem que sair da cidade. E ele também aponta para Jerusalém, que é onde ele vai, digamos assim, ter a pregação final dele, porque depois de Jerusalém ele já é preso e já começa o processo do julgamento dele, enfim, da morte dele, que claro, dura vários anos, mas está no período final das viagens de Paulo. Então, o ponto que ele foca, ele pede pelo evangelho se propague de modo geral, mas aqui mais estritamente em Corinto. A gente vai ver lá em Atos 18, 9 e 10, Deus falando para ele sobre as dificuldades que ele ia enfrentar naquela cidade. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, aqui é Deus encorajando Paulo, mesmo ele sabendo das dificuldades que ia enfrentar. Então presta atenção, Paulo está ciente das dificuldades. Então, se tem muita dificuldade, o que a gente pede? A gente pede que Deus dê bênção e faça a palavra se propagar da melhor maneira. E em contexto de perseguição, os servos de Deus podem estar presos, mas a palavra de Deus nunca fica algemada, como diz lá em 2 Timóteo 2:9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Paulo falando, né? Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, a palavra de Deus, ela não depende do pregador, ela não depende do quão bem a pessoa prega, ela não depende de quão receptiva está a pessoa. A palavra do Senhor depende unicamente da força de Deus e do Espírito Santo agindo através daquela palavra. Então, é nada mais natural que a gente peça que Deus faça a palavra dele propagar. E não que a gente peça para que a gente... Claro que a gente precisa se esforçar, mas não que a gente peça que nós tenhamos na nossa força esse avanço do Evangelho. É Deus que tem que levar esse avanço. E ele também pede que a palavra seja glorificada, ela se propague e seja glorificada. Também, mais uma vez, a figura dos corredores no estádio. Quando o corredor vencia a corrida, ele recebia uma coroa de louros e era exaltado como o melhor competidor. E aqui, a palavra de Deus é a mesma coisa. Que ela possa correr, que ela possa fazer todo o trajeto dela e no final ela seja glorificada quando ela terminar a corrida dela. Mas como é que a palavra é glorificada? Quando que isso acontece? Primeiro, quando ela é pregada com fidelidade. Mais uma vez, a palavra de Deus, ela se basta em si.
ela não é uma boa palavra porque a pessoa recebeu ela ou porque a pessoa concorda com ela. Ela é uma boa palavra simplesmente por ser palavra de Deus. Então, quando alguém prega com fidelidade a palavra de Deus, ela está sendo glorificada por isso. Também quando ela aceita com fé. Bom, se a palavra ela tem o objetivo de salvar o homem, e o homem é salvo com isso, missão cumprida, glória a Deus, por causa que a sua palavra alcançou o seu objetivo. E também quando ela frutifica na vida daqueles que já receberam a Cristo. Quando os cristãos que já receberam a Deus conseguem se santificar, conseguem desenvolver a salvação através da palavra dele. Claro que, quando a gente diz que a honra é a palavra, que ela é glorificada, a gente está querendo glorificar e honrar o dono da palavra, que é o próprio Deus. Não é uma... Apesar de Paulo tratar como uma entidade, não é nada separada de Deus. A palavra pertence ao Senhor. Veja o que Paulo experimentou em Antioquia, quando a palavra de Deus foi pregada, em Atos 13, 48 a 49. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Veja, Paulo aqui está com pode até estar com uma imagem em mente, que é essa de Antioquia. É as pessoas recebendo, ouvindo a palavra, se regozijando e glorificando a palavra do Senhor, porque eles a receberam e entenderam e tiveram uma mudança de vida diante daquela palavra. E uma coisa que acontece muito é a gente perder o contexto histórico do que é a pregação do Evangelho e do que é a pregação do Evangelho e como ela funciona. Lá em casa, no culto doméstico, agora a gente está estudando o livro de Atos. E a gente sempre tenta orar, na oração final que a gente faz no culto, sobre o assunto que a gente estudou, sobre o assunto que a gente leu. E é legal que a gente, quase sempre quando a gente enquanto a gente está estudando Atos agora, a gente sempre agradece a Deus pelo Evangelho ter se espalhado, por irmãos que se colocaram à disposição, irmãos que até morreram pregando o Evangelho, para o Evangelho sair lá da Ásia, encontrar a gente na América do Sul agora, quase 2000 anos depois. Então, quando a gente perde essa noção de tempo, a gente não percebe que o cumprimento da oração que Paulo pede aqui acontece na nossa vida hoje. Os tessalonicenses, quando receberam a carta, certamente eles oraram a Deus, pedindo para que o Evangelho se espalhasse e fosse glorificado. E isso acontece na nossa vida hoje. A gente recebeu o Evangelho e a gente foi convertido por ele e a gente glorifica a Deus. Ou seja, a promessa de Deus do Evangelho alcançar e a oração dos tessalonicenses se cumpre em nós. E a gente às vezes não tem essa noção de como a gente está ligado com a igreja durante todo o tempo que se passou. E é importante a gente ter essa noção, porque se Cristo não voltar daqui a vários anos, o Evangelho alcançará outras pessoas em outros lugares, em outras culturas, com outras formas de pensar. E a gente precisa orar por isso hoje, porque o Evangelho vai se desenvolver também e ele vai alcançar pessoas até a vinda de Cristo. E aí ele dá um adicional ainda. Ele fala que a palavra se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Então, ele tenta dar digamos assim, um impulso para o pessoal de Tessalônica. Vocês já passaram por isso. Vocês sabem como é bom. Vocês sabem como é bom receber o Evangelho e ser liberto dos seus pecados. Então, se vocês já passaram por isso, vamos querer que outras pessoas também passem. Então, vamos orar, vamos desenvolver essa parte da nossa oração pelo evangelismo. Mas aí vem uma pergunta. Deus, ele não vai executar o projeto da salvação, o plano da eleição que ele tem para os seus salvos, independente das nossas orações? Ou por que eu vou orar se a minha oração não vai mudar o plano de Deus? Se ele já elegeu o fulano e o evangelho vai chegar para ele de qualquer jeito. Por que a gente vai fazer, digamos assim, por que a gente vai lutar por uma batalha que já está vencida? Vamos tentar resolver isso. Na Bíblia, o aspecto humano e o aspecto divino, eles constantemente andam juntos. O que a gente chama dos decretos de Deus e da responsabilidade humana, ou da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Que, a princípio, são coisas que parecem não se encaixar, mas a Bíblia, em nenhum momento, se restringe a tentar separar as coisas. Ela sempre trata junto. Se a gente for ver no capítulo aqui, tem algumas expressões que exaltam o lado divino. Por exemplo, versículo 3, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará. Versículo 5, o Senhor conduz o vosso coração. Versículo 16, o Senhor da paz vos dê continuamente a paz. E o Senhor esteja com todos vós. Ou seja, várias vezes falando que o Senhor abençoe, que o Senhor conduza, que o Senhor é fiel.
Mas no mesmo capítulo, no versículo 1 diz, orai por nós, ou seja, um desenvolvimento que o ser humano tem que fazer. Vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, no versículo 6. Versículo 12, comam o seu próprio pão. Versículo 13, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, o tempo inteiro no capítulo, Paulo vai indo de o lado que Deus faz e o lado que o homem faz. O lado que Deus faz, o lado que o homem faz. Claro, a gente vai ver mais para frente que o homem só faz porque Deus capacita. Mas em nenhum momento há uma confusão, em nenhum momento há uma tensão entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Vamos ver lá em Mateus 11. Se puderem abrir as suas Bíblias. Jesus, mais do que qualquer um, faz essa união entre a soberania divina e a responsabilidade humana de uma maneira mais natural, sem nenhuma tensão. Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28. Versículo 27 ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Pai. Ninguém conhece, o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, só vai conhecer o Pai, aquele a quem o Filho quiser. Só vai conhecer o Pai, aquele que o Pai desejar que o Filho se faça revelar. Ou seja, não depende do homem. Não depende do que o homem faça. É o Filho querendo revelar para o ser humano. Mas, no versículo 28, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, quem é que tem que ir a Cristo? Todos que estáis cansados. Ou seja, aqui não fala de Deus levando, mas sim do homem indo. Ou seja, as duas coisas elas acontecem ao mesmo tempo e sem nenhuma tensão. Deus Pai, através do Filho, revela a quem Ele quiser. E essa pessoa, ela vem a Ele estando cansada e sobrecarregada. Então, mais uma vez, o lado divino e o lado humano andam juntos, não há uma tensão entre essas duas coisas. Claro que a gente tem que sempre lembrar que se o homem consegue responder com fé e com obediência a Deus, é por causa da capacitação do próprio Deus. Então, por isso que a primeira obra, como a gente viu semana passada, vem a regeneração, que o Espírito Santo regenera o nosso coração e torna ele, digamos assim, aceitável não, né? Porque o Espírito Santo, a palavra vai se concretizar de qualquer maneira, mas torna o homem disposto a obedecer a Deus. Então, sempre a primeira obra vem de Deus, e aí o homem responde essa obra de Deus na vida dele. Mas lembrando, tem as duas coisas. Então, se as duas coisas elas existem sem tensão na Bíblia, e a gente tem que crer nas duas, quer dizer que não existe conexão lógica entre elas. Quer dizer que não existe conexão lógica entre a eleição e a oração, por exemplo. Entre a eleição e a oração pela salvação dos eleitos que ainda não receberam o Evangelho. Ou a gente tem que crer nas duas, a gente entende que elas não são compatíveis, a gente não precisa ter uma conexão lógica entre elas. Não é exatamente assim. Primeiro, que a ordem de orar por nós vem do final do capítulo anterior. Aquilo que a gente viu semana passada. E o capítulo anterior apontava para a eleição de Deus, para o chamamento e para a salvação que ele completa no homem. E quando ele alcança o homem, ele solicita a obediência do homem, assim como de qualquer ser humano, ele solicita a obediência, mas aqueles que são salvos, eles conseguem obedecer por causa da obra de Cristo. E ele dá aos santos o desejo e a capacidade de obedecer. Então, digamos assim, resumidamente, a ordem da salvação é essa. Deus elege, aí Deus alcança com o Evangelho, a pessoa responde, depois de regenerada, ela responde a Deus, e aí ela quer obedecer a Deus. E ela só consegue obedecer porque o Espírito Santo capacita ela para isso. Então, a eleição e a oração para que a eleição alcance as pessoas, elas não são ideias incompatíveis. Elas andam juntas na Bíblia justamente porque elas estão atreladas e elas são logicamente completas, uma completa a outra. E também, aí se quiser pegar num sentido mais simples, a gente deve orar pela salvação dos eleitos, porque a Bíblia manda orar, como Paulo está fazendo aqui. Então, a oração pela propagação do Evangelho vem da percepção que a única esperança para a humanidade perdida é que Deus os escolheu e que Ele trabalhará em seus corações para que creiam. Isso é digamos assim, um motivo anexo. Se a gente acredita que o homem está caído, está morto em seus delitos e pecados, e ele não tem como ir a Deus sozinho, justamente a gente tem que orar para que aquele que possa resolver a questão, resolva. Então a gente ora para Deus para que Ele leve a sua palavra até as pessoas e regenere elas para que elas possam responder com fé a Deus. Então, se eu tenho um problema, eu vou tentar chamar alguém que saiba resolver o problema para resolver para mim.
Se eu tenho problema no meu carro, eu vou no mecânico. Se eu tenho problema na minha torneira, eu chamo um eletricista. Se eu tenho problema que é um ser humano não se dobrar diante de Deus, eu chamo o próprio Deus, que é o único que pode resolver a questão. É por isso que Paulo pede que o evangelho se desenvolva e se propague. Então, resumindo de tudo isso que a gente viu, a gente tem 3 motivos para orar pela salvação. Primeiro, porque Deus ordenou. Esse é o motivo mais simples, mas que não deixa de ser importante. Segundo, a única esperança dos incrédulos é que Deus salve eles. E terceiro, por saber que a vitória final é certa, que a gente vai desenvolver um pouquinho depois. Então vamos para o versículo 2, fala aqui: e para que sejam livres dos homens perversos e maus. Então esse é o segundo motivo para que orar. Primeiro, a gente deve orar para que o evangelho se propague, e segundo, para que sejamos livres dos homens maus. O que significa esses homens perversos e maus? A palavra perversos aqui, ela em grego é atopos, que ela significa fora do lugar. Como se fosse uma pessoa que está fora do lugar, ela está deslocada. E maus é o poneros. É a palavra poneros, que significa iníquos ou mal intencionados. Que é a mesma palavra que Paulo usa no versículo 3 para designar o maligno. Ou seja, os maus do versículo 2 é o mesmo maligno do versículo 3. Claro que o contexto separa as duas coisas, mas a palavra usada é a mesma. Então o que Paulo está fazendo? Ele está relacionando essas pessoas más a Satanás, ao maligno do versículo 3. Então Paulo, ele quase sempre usa nas suas cartas essas palavras para designar falsos mestres ou pessoas que são incorrigíveis na fé. Aqueles irmãos que se dizem irmãos, mas que estão em pecado constante e não se arrependem dos seus pecados. Então ele sempre usa para essas duas questões: ou falsos mestres, ou pessoas que são intratáveis de algum pecado, né? E daí quem que a gente pode tentar descobrir quem são essas pessoas perversas e más que Paulo está pedindo para que Deus livre elas, para que Deus livre os apóstolos? Em segundo plano, ele pode estar falando dos próprios judeus, que era a dificuldade que ele estaria enfrentando tanto em Corinto quanto em Jerusalém. A dificuldade de perseguição que os judeus carregavam sobre o povo. Mas o principal foco aqui de Paulo, e isso por causa do apontamento aos versículos e os capítulos anteriores, são pessoas de dentro da comunidade da fé, que elas estão fora do lugar, elas estão deslocadas, porque não são crentes verdadeiros. E aí a gente entende por que ele usou o termo fora do lugar aqui. Porque são pessoas que estão na igreja, mas estão fora do lugar. Elas não são cristãos verdadeiros. Eles estão fora do lugar ou porque são falsos mestres, conforme o capítulo 2, versículos 1 e 2, ou porque eles seguem um estilo de vida ímpio que é derivado desse falso ensino. Então, eles não estão em sincronia com a igreja. É como se eles estivessem tocando com o instrumento desafinado. A igreja está tocando de um jeito e eles estão tocando do outro. É nesse sentido de eles estão... se percebe alguma questão que não encaixa, assim, naquele irmão não parece muito crente nesse sentido, assim. Claro que cada caso é um caso, e Paulo, inclusive, ele vai desenvolver alguns exemplos nos próximos versículos. Então, a gente percebe que se ele está pedindo ajuda e oração para que seja livre das pessoas que estão dentro da igreja, mas não são crentes verdadeiros, e aliado ao pedido que a palavra se propague, ele está querendo dizer nas entrelinhas que o principal problema, o principal obstáculo para o evangelho avançar são pessoas dentro da comunidade da fé que não estão sendo cristãs verdadeiras, ou porque estão ensinando doutrinas falsas e doutrinas erradas, ou porque não estão vivendo de maneira piedosa. Então, essa dificuldade, uma igreja que possui muitas pessoas que não são tratadas nesse sentido, a igreja acaba perdendo o zelo pelo evangelismo, porque isso é um grande obstáculo. Quando falsos ensinos entram, a pessoa acaba, a igreja como um todo acaba pensando mais em si mesmo do que o evangelho se propagar. Porque a verdadeira doutrina é essa, o objetivo da igreja é esse, que ela pregue o evangelho e ele se espalhe. Um grande exemplo disso é uma doutrina que hoje em dia está um pouco em desuso, mas tem uma nova versão dela, que é a teologia da prosperidade, que foi uma teologia que foi desenvolvida na ideia de que o cristão ele deve desfrutar do melhor dessa terra. Ele precisa ter posses, ele precisa ter
sucesso financeiro, sucesso patrimonial. E aí Deus, se ora e se decreta que Deus abençoe e que tu tem que dar tanto para receber tanto vezes X, tanto vezes 2, e para que tu possa semear para poder colher na frente. Então, foi uma teologia que assolou o Brasil, digamos assim, nesse sentido de que a gente ia para a igreja para receber a bênção que Deus poderia dar. Só que isso acabou com a evolução. Isso funcionou bem nos anos 80, anos 90, até anos 2000, que era o que a sociedade procurava. A gente quer ter sucesso financeiro, a gente quer trabalhar e quer se desenvolver e quer ter bastante dinheiro. Mas agora a gente está num período que mais importante que ter dinheiro é ser feliz. Mais importante que ter dinheiro é ter as nossas experiências sensoriais, as nossas experiências físicas, as nossas experiências emocionais. E essa teologia da prosperidade, ela meio que se desenvolveu na teologia do coaching. Ela se evoluiu para a teologia do coaching, que nada mais é do que, em vez de ter o sucesso financeiro da teologia da prosperidade, eu preciso de um sucesso emocional, eu preciso de um sucesso sensorial, eu preciso ir no culto e eu preciso sentir Deus, eu preciso sentir o fogo de Deus me queimando. E essa é a dificuldade. Por quê? Tanto na teologia da prosperidade quanto na teologia do coaching, as pessoas ficam muito preocupadas em ter aquilo que elas querem ter e esquecem da verdadeira missão da igreja, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Deus acaba sendo um meio para alcançar o fim, que é o meu sucesso, tanto ou financeiro ou emocional, em vez de ser o Deus o fim e o culto, a minha vida espiritual ser um meio para eu alcançar Deus. E aí, consequentemente, eu não prego o evangelho, porque eu estou preocupado muito com a minha sensação, com o meu dinheiro, com as coisas que me fazem feliz. Então, isso é importante para chamar a nossa atenção que o falso ensino nos distancia de Deus, tanto quanto qualquer outra dificuldade que possa aparecer, qualquer perseguição ou qualquer coisa que nos impeça. E aí Paulo fala que porque a fé não é de todos. E aí a gente entende por que tem pessoas que estão fora do lugar dentro da igreja. Porque essas pessoas, elas não exercem a fé que Deus não deu a fé, né? Porque a fé é dom de Deus. Deus não deu fé a elas. Então, o que distingue o crente do falso crente é simplesmente a fé. O descrente, ele não tem fé, mesmo estando na igreja, e o crente tem fé. Mas o que pode acontecer é que, em algum momento, isso possa se misturar. Nem sempre a fé ela leva às suas consequências, por exemplo, o arrependimento, o amor pelo próximo, a santificação. Ela demora um pouquinho para que isso se desenvolva. E aí, muitas vezes, o joio pode crescer junto com o trigo. E aí, a gente não precisa ficar fazendo uma caça às bruxas e tentar achar os irmãos que estão fora do lugar da nossa igreja. Não é exatamente isso. Porque, no fim, quem tem fé vai se demonstrar uma pessoa de fé através das suas obras. E quem não tem fé vai demonstrar que não é uma pessoa de fé através das suas obras. Então é isso que Cristo fala quando deixa o joio crescer junto com o trigo, porque no final de tudo, quando os dois estiverem crescidos, eles vão se demonstrar que cada um é o quê. Então por isso que a gente não precisa fazer uma caça às bruxas, mas a gente entender que aqueles que estão fora do lugar dentro da nossa comunidade são porque eles não têm fé. E também isso é um auxílio para nós, uma fuga para nós, no sentido de que a gente não pode colocar a nossa fé no homem. Se a gente coloca a nossa fé no homem, e no pastor X, no cantor X, no político X, a gente vai acabar caindo, porque essas pessoas elas não são Deus. Elas vão nos decepcionar em algum momento. E às vezes até pior, às vezes essas pessoas caem em profundo pecado. Clássico exemplos, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, de pessoas que eram pastores que pareciam piedosos, pareciam pessoas que desenvolviam a fé de uma maneira poderosa, mas no final de tudo abandonaram a fé, houve algum escândalo e mostraram que eles estavam no ramo só pelo sucesso financeiro ou só pelo poder. Então, isso também nos ajuda a não colocar nossa fé nos homens, e sim em Deus. Porque a fé não é de todos. Eu posso estar colocando minha fé em um homem que não tem fé verdadeira. E aí ele vai me decepcionar. Inclusive, mesmo irmãos que têm fé nos decepcionarão em algum momento, porque eles não são Deus, eles são pecadores tanto quanto nós. Então,
Quer dizer que a oração pode mudar a mente de Deus e o seu plano para a história? Quer dizer que se eu oro pela propagação do Evangelho, o Evangelho vai se propagar. E se eu não orar, o Evangelho não vai se propagar? Não exatamente. Primeiro que Deus não precisa do nosso conselho. A gente não vai conseguir mudar o pensamento, os planos de Deus por causa da nossa oração. A nossa mente, ela é tão insignificante perante Deus que ela não tem como dar para Deus um conselho. Dizer, Deus, acho que tu devia por esse caminho não. É como se a gente pegasse, eu, por exemplo, que não sei nada sobre avião, disse, Yuri, entra na cabine do avião lá e decola esse avião para nós. Eu não vou saber que botão tem que apertar, eu não vou saber o que tem que fazer ali, e certamente, se não tiver um sistema de segurança, eu vou derrubar o avião. É basicamente nós querendo dar um conselho para Deus. A gente não tem conhecimento que Deus tem, a gente não tem a capacidade que Deus tem, e a gente não vai conseguir ajudar a Ele. Mas a oração é a forma que Deus usa para que o Evangelho chegue até os eleitos que não receberam ainda, até os descrentes. Deus, olha como isso é interessante. Deus, ele usa a nossa ação, apesar da nossa ação não ser, digamos assim, a melhor de todas. A gente não tem a capacidade de orar da maneira correta 100%. Mas Deus, ele usa a nossa oração como meio para que o Evangelho chegue às outras pessoas. Então, mais uma vez, a glória da palavra de Deus chegando aos descrentes é só de Deus, não é nossa. Não é do jeito que a gente prega, não é do jeito que a gente ora, não é do jeito que a gente desenvolve a nossa igreja, não é se a gente faz um culto mais pirotécnico, ou se a gente faz um culto mais frio, ou se a gente faz um culto mais quente. Não. O que a palavra chegar ao ser humano caído é simplesmente a obra de Deus acontecendo. E aí a gente tenta se adequar à obra de Deus. Então a gente ora para que o Evangelho chegue a essas pessoas. Versículo 3, ele fala, todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Aqui é um jogo de palavras. Ele está contrastando as pessoas que não têm fé, do versículo anterior, com Deus que é fiel. Inclusive, no grego, as palavras estão uma do lado da outra, assim. Vou mostrar aqui. Tem aqueles que não têm fé, mas tem aquele que tem fé. É aquele que é fiel, que é Deus. Então, ele faz esse jogo. E a questão é que Deus, ele não é fiel ao seu povo. Em nenhum momento ele é fiel a nós. Ele é fiel à sua eleição, aos seus decretos, aos seus planos. Se ele definiu que fulano ia ser alcançado pelo Evangelho, ele não é fiel a essa pessoa. Ele é fiel ao seu plano de salvar essa pessoa. Porque a fidelidade de Deus não está fora dele, e sim dentro da sua capacidade por causa dos seus atributos, das suas palavras e das suas promessas. Então, desse modo, o Senhor Jesus, né, que quando fala Senhor, está falando do próprio Cristo, ele protege as pessoas, os crentes de que caiam nas armadilhas do maligno. E aqui ele volta um pouquinho para o capítulo anterior, que fala sobre o iníquo e o espírito de iniquidade que já está em vigor, e fala de como Cristo derrubará esse maligno com o sopro da sua boca, né? Como se fosse sem fazer muito esforço, Cristo vai derrubar o maligno. Porque o Senhor é fiel e Ele ajudará a vencer o maligno, Ele guardará do maligno. Então a gente pode mais uma vez ter certeza da vitória. Porque aquele que está conosco é aquele que com um sopro derruba o inimigo. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter dificuldade com isso. E tem também a questão da eleição do capítulo anterior, de que Ele escolheu e chamou. E se primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, ele fala que fiel é o que vos chama e esse também o fará. Ou aquele versículo clássico de Filipenses, que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então a gente pode ter certeza que se Deus nos chamou e nos elegeu, nós vamos completar toda a carreira e no final Ele vai garantir a nossa vitória. Porque é Ele que faz isso em última instância. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. E aí, mais uma vez, o pêndulo vai andando de um lado para o outro. No versículo anterior, ele fala que o Senhor guardará do maligno. E agora, no versículo 4, ele manda os crentes fazerem alguma coisa, que no caso é praticar aquilo que Paulo está ordenando, que em última instância é o que Deus ordena, né? Porque Paulo ele tá sob a autoridade apostólica naquele momento.
Então, nesse processo de fortalecimento espiritual que Cristo começa, o ser humano, o crente, ele não é passivo, mas ele é ativo também. Veja o que diz os cânones de Dort, nos capítulos 13 e 4, nos artigos 11 e 12. Ele vai fazer essa relação de como os crentes, como é essa relação de santificação e de fortalecimento espiritual. Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Então, como é que a eleição acontece no tempo e no espaço? Ele faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação poderosa, então as pessoas ouvem. Ele ilumina a mente pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ilumina para que a pessoa entenda a palavra de Deus e possa entrar no coração. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado, amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Essa vontade estava morta, mas ele a faz reviver. A vontade de obedecer a Deus, de estar diante de Deus, né? Essa vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir boas obras. Ou seja, ali foi Cristo agindo. Ele, através do Espírito Santo, o ser humano, aquele que tinha vontade ao pecado, que tinha a sua inclinação ao pecado, agora tem uma inclinação a Deus. E aí no artigo 12 é a resposta a isso. A vontade que é renovada não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela também age. Ou seja, a vontade do homem agora em direção a Deus, ela também age. Sob a ação de Deus por si mesmo. Por isso, também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Ou seja, o homem ele não é passivo nesse momento de que o evangelho alcança ele. A gente não é simplesmente tratado como um robozinho por Deus. Não, é o Espírito Santo que entra no nosso coração e muda a nossa vontade, ele muda o nosso interior e a partir disso a gente responde a Deus com fé e com arrependimento. E do mesmo modo, esse fortalecimento espiritual, que seria daí a parte da santificação. Deus ele nos fortalece e nos guarda, mas ao mesmo tempo a gente precisa obedecer aquilo que Deus nos manda, os mandamentos dele, né? Então esse fortalecimento espiritual da nossa parte se dá pela obediência dos mandamentos de Deus. Então, sempre que a igreja preza pela obediência, ela vai ser triunfante. Mesmo que ela seja pobre, mesmo que ela seja perseguida, mesmo que tenha 10 pessoas no culto, se ela está obedecendo os mandamentos, ela está sendo triunfante. Porque ela está obedecendo aquele que mandou, aquele o dono da obra, digamos assim. E no versículo 5, ele diz: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Né? Aqui também pode ser traduzido como a paciência de Cristo, com a perseverança de Cristo. Paulo aqui ele tem consciência que só com o auxílio de Jesus é que os homens vão ser capazes de guardar esses mandamentos. Ele não diz simplesmente obedeçam. Ele sabe que quem vai capacitar eles a obedecer é o próprio Deus. Então o amor incondicional de Deus é a força que faz a gente desenvolver a nossa fé. E a paciência de Cristo é a graça para suportar o peso das perseguições e das aflições que temos por sermos filhos de Deus. Assim como Cristo correu a corrida dele, né, digamos assim, ele completou a carreira dele, levando até o final aquilo que ele deveria fazer, nós também, com o auxílio de Deus, devemos andar e completar a nossa carreira com o auxílio dele para podermos chegar à nossa coroação final, né, até completarmos a nossa carreira. Então, quanto tempo a propagação e a glória do Evangelho tem tomado nas nossas vidas? Aqui já partindo um pouco para uma questão de aplicação. Quanto a gente está preocupado nas nossas vidas com a propagação do Evangelho? Será que a gente está preocupado só num domingo por mês, que é quando a gente faz o momento missionário? Será que em casa a gente está mais preocupado em orar para receber as bênçãos, para a gente trocar de carro, para a gente comprar uma casa, para a gente ter um pouquinho mais de dinheiro na conta, e a gente esquece de orar pela propagação do Evangelho? Ou será que a gente... É interessante que o Francis Schaeffer, um teólogo americano, ele
Ele diz que a gente vive na época, ele já morreu, né? Ele dizia que a gente vivia na época da afluência e da paz pessoal. A afluência é aquela questão de ter em abundância. Eu quero coisas, coisas e mais coisas. E a paz pessoal é aquilo que acontece do outro lado da rua, se não me afeta, não me importa. Se está tendo uma guerra do outro lado da cidade e não está me alcançando, não me importa. Desde que meu estilo de vida não seja perturbado, está tudo tranquilo. Então, ele dizia que a gente vive nesse aí. A gente quer coisas e a gente não quer ser incomodado com a nossa vida, aí ele já traduzindo para uma questão teológica, nossa vida de pecado ou a nossa vida de erros, né? Então, será que a gente não está agindo nesse sentido? A gente está preocupado com o que a gente adquirir e a gente se desenvolver e a gente ter as nossas coisas e não se incomodar com o que acontece do outro lado do mundo, por exemplo, com o evangelho sendo perseguido aí fisicamente, sim, por alguns sistemas políticos ou por algumas outras religiões? Ou quanto tempo a gente leva durante a semana para orar pelos nossos missionários, para buscar informações sobre eles? Eu falo por mim, é um erro meu. Quantas vezes a gente perguntou para os nossos missionários como é que estava a vida deles? Se eles precisavam de alguma ajuda, se eles precisavam de alguma oração especial, se eles precisavam de, que resolvesse um documento para ele aqui no Brasil. A gente nunca corre nesse sentido. A gente está mais preocupado em viver as nossas vidas, em ter as nossas coisas e cuidar dos nossos e não está preocupado com o evangelho se espalhando, né? A pregação do evangelho e a glória de Deus são a razão de ser da igreja. A gente está reunido aqui porque um Deus nos salvou, um Deus maravilhoso nos salvou e a gente precisa levar esse evangelho para outras pessoas. Essa é a razão de ser da igreja. Senão Cristo simplesmente nos salvava, a gente vivia a nossa vida, ponto final. Não. A gente precisa desenvolver tanto a paixão pelo evangelismo quanto a preocupação com o evangelismo no nosso dia a dia. Outra aplicação é que o Senhor Jesus guarda a sua igreja. Ele vai cuidar da sua igreja, não importa o que aconteça. Ele que começou a boa obra e ele que vai terminar. Ele não só elege os seus santos, os seus salvos e deixa eles largados no seu caminho, não. Ele conduz até o final. Ele pega na nossa mãozinha lá e leva até a eternidade. Ele não vai nos deixar soltos nessa, né? Ele vai nos livrar dos perseguidores da igreja e também ele vai nos livrar dos falsos ensinos que possam acabar entrando na nossa mente. E por último, o amor e o cuidado de Deus por nós leva ao cumprimento dos mandamentos. Se a nossa salvação não se desenvolve e não vai em direção a cumprir os mandamentos de Deus, tem alguma coisa errada aí. Porque a certeza de que a gente vai ter a vitória final, de que a gente vai vencer o pecado conforme prometido por Deus, não faz a gente deitar eternamente em berço esplêndido, né? A gente precisa desenvolver a nossa fé. E como é que a gente desenvolve isso? Obedecendo os mandamentos, buscando a santificação e buscando a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A palavra dele, aquilo que ele exige de nós e a revelação que ele traz para nós através da sua palavra. Então esse amor de Deus é o combustível que nos dá forças para agradar a Deus e para buscar obediência a ele. Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a gente precisa querer obedecer os mandamentos, precisa desenvolver a obediência aos mandamentos, mas a gente não está sozinho nessa. Tem o Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Ele faz tanto a gente querer obedecer os mandamentos, quanto conseguir obedecer os mandamentos. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua palavra falando ao nosso coração, nos confrontando, Pai, conforme os nossos pecados, conforme as nossas falhas. Que o Senhor venha nos dar paixão pelo Evangelho, paixão pela pregação do Evangelho, pelo avanço do Evangelho, Pai. Que a gente não venha estar inerte, preocupado com as nossas coisas, com as nossas vidas, com aquilo que é importante para nós, mas sim aquilo que é importante para Ti, Pai. Que é alcançar os Seus eleitos, alcançar aqueles que farão parte na eternidade conosco da Tua igreja. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê força para que possamos buscar cada vez mais essa parte tão importante da igreja que Tu mandou
a gente fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Que o Senhor cuide de nós, nos proteja de tanto de perseguidores quanto de ensinos falsos, Pai. Que a gente venha a estar sempre firmado na Tua sã doutrina e que não venhamos a fugir dela por causa dos nossos pecados ou por causa de fábulas que possam estar nos consumindo e nos chamando para outro caminho, Pai. O Senhor nos abençoe, faça-nos buscar cada vez mais cumprir os Teus mandamentos, não ter uma vida relapsa quanto à Tua palavra, quanto à oração, quanto ao amor ao próximo, Pai. Mas que possamos Te obedecer e Te honrar sempre com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, vamos ficar de pé e louvar a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Te agradecemos por este momento, Pai, em que como igreja Te louvamos, Te agradecemos, conforme Teu amor sobre a nossa vida, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra falando ao nosso coração, pelos hinos cantados, Pai, que honram e exaltam o Teu nome, pela Tua salvação que nos alcançou, pelo Teu amor por nós e pelo Teu perdão diante dos nossos pecados, Pai. Abençoe cada irmão agora indo para a sua casa. Cuida de cada um nessa semana, Pai. Que cada um possa estar empenhado em obedecer os Teus mandamentos e estar perante Ti até a semana que vem, quando a gente possa de novo nos reunirmos e Te louvarmos e Te honrarmos e ouvirmos de Ti mais uma vez, Pai. Te agradecemos por ter nos dado este mandamento dominical, Pai, para que a gente possa toda semana começar ela louvando e honrando o Teu nome. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar rapidinho, só para a gente